Oi, turma do sétimo ano B, bom dia a todos. É, a videoaula de hoje é mais uma orientação para o caderno 3. A gente continua com atividades referentes a números inteiros. É uma continuação do conteúdo que a gente estudou já em sala de aula. Eu espero que vocês consigam observar bem essa aula, consigam aprender alguma coisa que ficou faltando. Essas orientações vão ajudar vocês nas atividades que a gente vai estar desenvolvendo no caderno 3 e em listas de exercícios que posteriormente a gente vai postar no Google Classroom. Então, só para confirmar, o caderno 3 foi elaborado pelos professores da escola Eupídio Reis. O objetivo é continuar atendendo vocês em casa. Essas videoaulas servem então para vocês conseguirem manter um contato com o estudo, com o conteúdo que a gente estava trabalhando em sala de aula ainda. Então, vamos começar. O assunto da aula, então, sobre números inteiros aqui é adição e subtração. É, o, Enquanto eu faço a leitura aqui, vocês também podem fazer juntos comigo. O importante aqui desse exemplo aqui, o primeiro exemplo, para realizar a adição de números inteiros, a forma que a gente vai representar essa adição seguindo aqui a leitura do exemplo, é que, ao disputar um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe obteve ao todo nesse torneio? A partir da leitura, o que a gente vai representar? Quando a gente obtém esses pontos, esse ganho de pontos, a gente representa isso com um sinal positivo. Então, 4 pontos e 5 pontos são duas pontuações positivas. A ideia de estar ganhando esses pontos, a gente vai somar tudo isso. Vocês estão vendo aí no começo, na primeira frase da resposta, ele está utilizando parênteses para fazer a representação da soma. Então, o que a gente tem que identificar? Está somando números com sinais iguais. A ideia, a gente pode tentar eliminar o parênteses que está aparecendo. O mais 4 não precisa do parênteses nem do mais quando ele está na frente. Eu coloquei o mais ali só para lembrar que ele é um número positivo. O mais e depois dentro do parênteses mais 5. Se o número é positivo, o sinal da adição não vai alterar esse número positivo que está ali. Então, mais 4 com mais 5, ao todo mais 9. E aqui embaixo, vocês podem fazer a leitura de toda a parte de cima que tem aqui do exemplo. Como a gente vai fazer a representação desses números? A ideia, uma noção para representar esses números é colocar eles numa reta numerada. A ideia da reta numerada dos números inteiros, o zero é o único número que não possui sinal. À direita do zero são os números positivos inteiros. À esquerda do zero são os números negativos inteiros. A partir do momento que a gente vai representar o número 4 positivo, a ideia é a partir da origem, o zero a gente chama de origem. A ideia do zero, ele acaba sendo talvez o número inteiro mais importante. Ele é uma referência para essa reta numerada, separar os positivos dos negativos, e as orientações de medida e tamanho sempre partem do zero. Então, se vocês olharem na primeira parte, eu coloquei separado mais 4. Nesse desenho, o que significa o mais 4? A medida do zero até para o lado direito, a orientação seria número positivo com 4 unidades. O sinal do positivo significa uma orientação para a direita. Depois disso, a pessoa que está ali fez a leitura, o time de handball ganhou ainda 5 pontos. A ideia de estar ganhando mais 5 pontos, esse 5 vai ter que estar orientado para a direita. Então, a partir da onde tem a marcação de 4 pontos, a gente acrescenta mais 5 pontos. É a ideia de mais 5, então 5 unidades para a direita, a partir da onde estava marcado o 4 positivo. A ideia, aonde ele foi parar essa medida? Então, 4 mais 5 ao todo 9. Vocês podem olhar a representação dos dois números positivos, o mais 4 e mais 5, ao todo mais 9. É a conclusão do sinal positivo.
a equipe obteve, ou seja, ganhou esses 9 pontos. É uma representação com sinal positivo, ela tem um significado. A gente vai utilizar essa ideia de significado dos sinais no caderno de atividades 3. Essa aula é referente à segunda-feira. Provavelmente a próxima aula vai ser referente à orientação das atividades do caderno 3. É uma leitura, uma explicação sobre o que a gente tem que ler e prestar atenção na hora de desenvolver as atividades. Questão 2. Seguindo o exemplo aqui do torneio, a equipe da escola fundamental perdeu 2 pontos no primeiro turno e 4 pontos no segundo turno. É uma soma de números negativos. Perdeu 2 pontos, quer dizer 2 negativo. Perdeu 4 pontos, 4 negativo. A ideia é somar dois números com sinais negativos. Na frente do menos 2 está entre parênteses, o menos é obrigado a aparecer. Tira o parênteses, o menos do 2, o número negativo, é obrigado a estar ali. Agora a gente vai somar o 4, que é o número negativo. Vai somar uma dívida, ela continua sendo uma dívida, o que está faltando. A ideia é que o mais e o menos ali que estão aparecendo, o mais que está no meio, não vai alterar o sinal do menos 4, que está dentro do parênteses. Então, quando a gente copiar e simplificar essa expressão, vai ficar menos 2 e menos 4. Consideramos menos 2 e menos 4. A mesma ideia é representar o tamanho. O menos 2 e o menos 4. Quando a gente considera o menos 2, é uma orientação. O número negativo é para a esquerda. São 2 unidades a partir do zero para a esquerda. Vocês podem estar olhando no primeiro desenho. Depois disso, a gente vai colocar a orientação do menos 4. A partir da onde está marcado menos 2, a gente já lembra, o número negativo é à esquerda do zero. Menos 4 unidades, então a gente vai contar mais 4 partes negativas, significa 4 partes, a orientação para a esquerda, da onde já estava marcado. Então, do menos 2 marcou o menos 4. Essas duas linhas ali juntas chegou até a unidade de marcação ali do menos 6. A ideia, então, a gente soma esses números negativos, aí a gente repete o sinal no resultado. A gente soma, vamos pensar o tamanho, o módulo de cada número. Falou do menos 2, o tamanho dele é 2 unidades. A única ideia, quando a gente fala o número negativo, que está para a esquerda. O menos 4, o módulo dele, é pensar que a medida, o tamanho dele é 4 unidades. Por ele ser um número negativo, a orientação dele que está para a esquerda. Menos 2 e menos 4. Repetimos o sinal porque são dois números negativos. Juntamos a ideia do tamanho, 2 mais 4, ao todo 6. E aqui tem uma conclusão desses dois exemplos. Quando adicionamos números inteiros com o mesmo sinal, a gente adiciona dois números positivos, o sinal dá positivo. A gente adiciona dois números negativos, o resultado do sinal é negativo. Então, o que eu estou falando nessa regra? A soma é obtida adicionando seus módulos, a gente pensa na ideia do tamanho do número que ele apresenta na reta numerada e mantendo o mesmo sinal. Somamos módulos de cada parte que está aparecendo dos sinais iguais e repetimos esse sinal no resultado. Se a gente somar, então, voltando aqui um pouquinho do exemplo, se a gente somar o mais 4 com mais 5, na soma desses dois números, a gente coloca a ideia de repetir o sinal do positivo. Somar números com sinais iguais, repete ali no caso mais 4 mais 5, repete o positivo. Voltando para o último exemplo, o menos 2 mais, abre parênteses, menos 4, a gente está somando dois números negativos. As duas parcelas dessa soma têm o mesmo sinal, são negativas, o resultado também vai ser negativo. Soma então a ideia do tamanho, 2 mais 4, ao todo 6. O resultado é menos 6. Continuando os exemplos, agora com sinais diferentes. Fazendo a leitura desse primeiro exemplo, Jonas entrou no elevador no andar térreo. Desceu inicialmente 2 andares. Essa ideia de descer 2 andares seria o subsolo. A partir de onde tem a marcação do térreo
Abaixo disso é o subsolo, 2 andares para baixo. E em seguida subiu 6 andares. Da posição que ele estava, que era de 2 andares abaixo, a gente pode entender como 2 negativo. Se ele subiu 6 andares, a gente entende como 6 positivo. Somar esses dois números, só que a gente está entendendo que agora o -2 e o +6 não tem o mesmo sinal. O que a gente tem que entender aqui para resolver? Eu estou devendo 2, eu vou somar 6. Para o 2 chegar no 6, vai sobrar ou vai faltar? Eu posso entender, então, o 6 é maior, vai sobrar. Então, o sinal dele, a ideia de sobrar, é positivo. Dos 2 para chegar no 6 é 4. Do 2 até o 6, 4 unidades. Então, eu posso seguir essa ideia de representar cada número, cada um deles, o tamanho deles, utilizando uma reta numerada, só que agora que eu peguei uma orientação da vertical. A ideia que eu coloquei primeiro da reta numerada na horizontal. O zero talvez é o número mais importante, a origem. À direita deles positivos, à esquerda deles negativos. Nesse exemplo do elevador, de subir e descer andar, a orientação é vertical. Então, vamos pensar assim: o zero seria a marcação do térreo. Abaixo disso, o subsolo. Acima deles, os andares. Então, a primeira marcação, se ele estava no térreo, desceu, desceu 2 lances, 2 andares. Se ele desceu, a partir dali a gente considera abaixo do zero número negativo. O elevador depois parou no 4º andar. Da onde está marcado -2, da onde ele estava, vai aparecer a marcação do 4. O que significa isso? A distância que ele estava percorrendo no elevador do -2 que está ali marcado, subir até o 4. Se a gente contar quantas partes estão aparecendo aí, ao todo são 6. O que vocês têm que tomar cuidado na hora de fazer essa contagem? A gente não pode contar 2, 1, 0, contar como se fosse cada um. A gente conta os espaços que aparecem entre cada número. Entre o 2 negativo e o 1 negativo, conta como um espaço, uma medida, uma unidade. Entre o -1 e o 0, segunda unidade. Entre o 0 e o 1, terceira unidade, positivo. Entre o 1 positivo e o 2 positivo, quarta unidade. Entre o 2 positivo e o 3 positivo, quinta unidade. Entre o 3 positivo e o 4 positivo, a sexta unidade. Ao todo são 6 partes ali, do -2 até o +4. A orientação de subir, então por isso que ele parou no número positivo. Seguindo os exemplos, item 2. A turma de um acampamento andou 6 quilômetros a oeste em uma trilha e voltou 1 quilômetro para leste para pegar uma bússola, esquecida em uma área de descanso. Qual é a posição dessa turma em relação ao início da caminhada? Observe a representação dos 4 pontos cardeais e a reta numérica no eixo oeste-leste. Então, aqui, a orientação de movimento aqui, ele poderia ter, a partir da origem, dali onde ele saiu para fazer essa caminhada, a orientação do norte é para cima, a orientação do sul é para baixo, o leste é para a direita e o oeste à esquerda. Se ele só teve deslocamento ali na parte do oeste e do leste, ele andou só em cima dessa linha, vamos pensar assim que está aparecendo na horizontal. Tem as outras marcações da bússola, norte, sul, leste, oeste, mas o interessa para a gente só onde houve o deslocamento. Para o oeste, depois para o leste. Seguindo essa ideia, a partir do ponto zero, para a orientação do oeste, se ele foi para a esquerda, é como se fosse 6 negativo. Se ele foi para a direita, depois 1 quilômetro, para a direita, 1 positivo. Essas medidas que a gente está marcando aqui, então, o -6 é do ponto zero até a marcação do -6. Depois ele volta para a direita uma unidade, 1 quilômetro. Significa, andou 6 para a esquerda,
voltou um para a direita. Nessa posição, então, a gente faz a marcação final. Do menos 6 para a esquerda, um positivo para a direita, ele para no menos 5. Aqui a gente pode aplicar uma ideia. O 6 ali, consideramos então tirar o parênteses, vai ficar menos 6. O mais 1 igual a menos 5. São sinais diferentes. A gente tem que considerar, então, pensar no tamanho. 6 unidades e 1 unidade. Quem que é maior aí o deslocamento? 6 unidades. O sinal que está aparecendo ali para o 6 é negativo. O resultado, 5 negativo. O sinal do maior está repetido ali no resultado. O 1 positivo, a gente vai pensar. Do 1 não tem como tirar 6, vai ficar devendo 5. Essa ideia de estar devendo é número negativo. Para realizar a operação de cabeça, a gente usa essa ideia. E a marcação ali, final, o sinal do resultado depende do maior número, maior módulo do número que estiver aparecendo ali. Comparando o tamanho do 6 e do 1, 6 é maior. O sinal dele é negativo, no resultado é negativo. A gente desconta a diferença, então, entre o 6 e 1, 5 unidades. Aqui vocês podem fazer uma leitura sobre a marcação do ponto zero, 6 unidades no sentido negativo, 1 unidade no sentido positivo, e onde foi parar essa marcação no final. Vocês podem fazer essa leitura. O importante é que aqui o menos 5 significa 5 quilômetros a oeste da posição original ali. Após a leitura, continuando, aqui tem outros exemplos de marcação. Sinais diferentes. O 16 negativo para somar com 20 positivo. Se a gente pensar em quem é o maior, o 16 ou o 20? O 20 é o maior. Qual que é o sinal do 20? É positivo? Significa que o sinal vai ser positivo no resultado. Sinais diferentes. Então, eu tenho que pensar a diferença. Então, do 16 para chegar no 20, são quantas partes de um para chegar no outro? São 4 partes. Quando eu falo tamanho, eu estou me referindo ao módulo. À medida que, vamos pensar assim, as unidades que a gente adotou na reta numerada. Continuando, o segundo exemplo, menos 100 mais, abre parênteses, mais 42. Olhando para os dois números, quem é maior, 100 ou 42? O 100 é o maior, são sinais diferentes. Qual que é o sinal do 100? Negativo. O 100 que é o maior módulo, repete o sinal do número que está ali, que é negativo no resultado. E agora, para o 42 chegar no 100, vai sobrar ou vai faltar? Vamos pensar a ideia de subtração. Para o 42 não tem como tirar 100, vai ficar faltando. O sinal do negativo vai ficar faltando quanto? 58. É uma noção para colocar esses sinais. Então, aqui, quando a gente tem uma adição de sinais diferentes, a gente já pensa numa ideia de colocar o sinal do maior número, maior módulo, perdão, observar qual que é o maior módulo, o sinal dele vai estar no resultado. A diferença entre os números que estão aparecendo quando são sinais diferentes. Continuando. Propriedades da adição. Quando a gente efetua uma adição de números inteiros, o resultado continua sendo um número inteiro. O sinal, então ali, a leitura do símbolo, né? Mais 3 mais 5 é igual a mais 8. Significa que o mais 8 pertence aos números inteiros. Os outros exemplos, menos 7 menos 3 é igual a menos 10. Somamos ali sinais iguais, repetimos o sinal do menos. Sinais iguais, repetimos o sinal. O menos 10, que é o resultado, pertence aos números inteiros. Mais 8, perdão, mais 11 e menos 8. Sinais diferentes, a gente considera o sinal do maior, que é do 11, maior módulo. Repetimos o mais no resultado, para o 8 chegar no 11, sobra 3 ali, né? Tirando ali, sobra 3. O último exemplo dali, mais 7 menos 13. O sinal que está aparecendo ali, o 13, o módulo dele é maior. O sinal dele é negativo, repete no negativo no resultado. Para o 7 chegar no 13, vai faltar ainda 6. O menos 6 ali pertence aos números inteiros.
A ordem das parcelas não altera a soma. A segunda propriedade. Mais 11 e menos 9. O resultado é mais 2. Se eu trocar e colocar o menos 9 na frente e o mais 11 depois para fazer essa soma, o resultado continua sendo 2. Se a gente observou que a ordem das parcelas não vai alterar a adição, é a noção de propriedade comutativa. Terceira propriedade, eu posso mudar, escolher quais números eu vou efetuar primeiro nessa adição. Nesse exemplo aqui, 8 negativo e 2 negativo, ao todo 10 negativo. Eu deixei para usar um mais 7 no final. Entre o 10 e o 7, o sinal do 10 é o maior ali, né, o maior módulo, repete o negativo no resultado. Fazendo o contrário, deixar o menos 8 para realizar a operação, e 7 tira 2, 5, sobra 5, positivo então. Para o 5 chegar no 8 ainda falta 3. Eu posso organizar esse tipo de conta em algumas outras operações envolvendo adição com mais de duas parcelas. A dica para facilitar e utilizar isso seria fazer assim, em uma operação que tem muitas parcelas, somar todos os números positivos, somar todos os números negativos. Aí comparar os dois resultados para no final saber se vai sobrar ou vai faltar. Quarta propriedade. O zero é o elemento neutro da adição dos números inteiros. O zero não altera nenhum número na adição. Então, 8 positivo mais 0 dá 8 positivo. 7 negativo com 0, na adição, ele continua 7 negativo. A ideia do elemento neutro não é alterar o outro fator que estiver aparecendo ali na adição. Continuando. Aqui tem uma noção de oposto. A ideia do oposto é a marcação que a gente tem, a noção da reta numerada. Sentido oposto, um número está para a direita, outro número está para a esquerda. É uma noção de ser oposto. A outra noção, quando a gente lê aqui, é simétrico. A ideia do simétrico indica que é o mesmo tamanho. São números que têm sinais opostos, representam o mesmo tamanho. Então, o oposto do menos 8 é o mais 8. Aí é uma noção também, se a gente somar esses dois números, estou devendo 8, pagar 8, não devo mais nada, é 0. 8 tira 8, 0. 13 tira 13, 0. A leitura aqui, eu posso fazer as seguintes afirmações. O menos 8 é o oposto do mais 8. É o oposto ou simétrico. Os dois têm o mesmo significado ali, observando a operação. O mais 13 é o oposto ou simétrico a menos 13. Eu posso também falar o contrário, se quiser. O menos 13 é o oposto ou simétrico ao mais 13. Continuando. Outras situações envolvendo adição. Então, aqui é a noção. Em um torneio de futebol, uma equipe marcou 5 gols e sofreu 5 gols. O saldo de gols aí, se está sobrando, se está faltando nesse caso aí, 5 tira 5, 0. Primeiro o saldo positivo, mais 5 gols que ele marcou o time. Depois marcar o 5 negativo, que é para baixo, mesma orientação. Só que daí ele volta para o 0, onde começou essa conta. Toda vez que a gente somar dois números opostos, o resultado sempre vai dar 0. Notação simplificada de uma adição de números inteiros. Basicamente é o que eu falei nos outros exemplos. Onde estiver aparecendo parênteses, a ideia é limpar essa forma de escrita, colocando apenas os números e os sinais que indicam essas operações. Por exemplo, o mais 9 que está aparecendo no começo desse exemplo. Esse mais 9, o sinal de positivo na frente dele não precisa aparecer, nem o parêntese. O mais, abre parênteses, mais 11. Se somar um número positivo, a gente coloca direto só o sinal de mais. Ele indica a adição e propriamente indica que o 11 é um número positivo. Os outros números que estão aparecendo aqui, mais 10, dentro do parênteses, mais menos 15. Somar um número negativo não altera o sinal dele, ele continua sendo um número negativo. Aqui, quando eu coloquei esse exemplo, é mais 10 menos 15.
O sinal do mais 10 também não precisa aparecer quando ele é um número positivo. Se ele é o primeiro elemento que está aparecendo aí nessa operação, eu posso colocar simplesmente 10 menos 15. A ideia é tirar os parênteses e colocar só o sinal que é essencial para realizar as operações. Lembrando que o sinal de positivo não altera o que está dentro do parênteses. Aqui tem mais exemplos. Como a gente organiza essas contas, mudar a posição de alguns números para realizar aqui o resultado. Então, por exemplo, 13 menos 19, se eu colocar só o 13 menos o 19, o positivo ali do 13 não precisa aparecer igual a menos 6. O segundo exemplo, 23 menos 9 menos 18 mais 15. Para facilitar a minha conta, a dica que eu disse anteriormente, somar os números positivos, o 23 e o 15, é, somar também os números negativos, o menos 9 e o menos 18. Por mais que está aparecendo um sinal de menos, a gente já tem uma noção que a gente soma números negativos. 23 com 15 é o todo 38, 9 com 18 é o todo 27. Número positivo não precisa aparecer o sinal, número negativo é obrigado, tá ali, então por isso menos 27. Sobra 11. 11, quando a gente fala sobra, é positivo, mas o mais não precisa aparecer. Tem um outro exemplo ali embaixo, menos 18, mais 35, mais 62, menos 47, menos 31. Eu posso colocar os números positivos na frente, realizar a soma deles, realizar a soma depois separado dos números negativos, comparar os dois números nessa subtração. Somou 35 com 62, deu 97. Somou todos os números negativos, deu 96. Somar números negativos, então ele continua sendo um número negativo. 97 tira 96, sobra 1. 1 é positivo, esse 1 não precisa aparecer o sinal. Subtração envolvendo números inteiros. É essa a ideia de subtração quando a gente fala variação de temperatura. Essa ideia de variação, diferença, a gente calcula sempre pensando no número maior menos o número menor. Seguindo o exemplo que está aqui, a gente tem uma tabela organizando aqui temperaturas, a maiores temperaturas, temperaturas máximas, temperaturas mínimas. Nesse caso aqui, em cada cidade representada, então, cidade A, cidade B, cidade C. Para calcular essa variação de temperatura do maior até o menor, a gente sempre usa aquela noção, temperatura máxima menos temperatura mínima. A maior temperatura menos a menor temperatura registrada no dia. Continuando o exemplo, na cidade A, as informações que eu estou usando nessa tabela, eu transferi aqui para esse gráfico aqui embaixo. A ideia de temperatura eu coloquei numa orientação vertical. Então, acima de zero, temperaturas positivas, abaixo de zero, temperaturas negativas. Da temperatura mínima da marcação ali do menos 5 até a temperatura máxima de mais 1. Ao todo são 6 unidades de diferença. O problema é que quando a gente escreve ali o menos, a temperatura menor já é negativa. Aqui a gente vai ter uma noção do seguinte: o negativo, quando está fora do parênteses, menos, abre parênteses, menos 5, a gente usa a noção do oposto. Qual que é o oposto do menos 5? A gente utiliza mais 5. 1 mais 5, ao todo 6. Vocês estão lendo aqui que eu escrevi essa orientação. Dois sinais, o negativo fora do parênteses, o negativo dentro do parênteses. Quando eu escrevo essa mudança de sinal, eu tenho que entender um significado. Esse menos que está fora do parênteses, eu penso nela como o significado do oposto. O oposto do menos 5 na hora de fazer a leitura. Eu já vou fazer uma mudança de sinal. Vocês podem fazer a leitura do que está aparecendo na tela aí com mais calma, mas o objetivo é pensar, se tem número negativo, uma subtração, e a outra parcela também é negativa, é sempre pensar no oposto. E se for número positivo, a gente vai ver que também funciona da mesma forma. Então, no caso, a temperatura que estava marcando menos 5 graus, a mínima, no final, temperatura máxima mais 1, eu posso contar ali quantas partes tem aparecendo ali do menos 5 até o mais 1. Ao todo são 6. A distância, a variação de uma para outra é de 6 unidades. Item B. Aqui já acontece então o que eu falei no exemplo anterior.
A temperatura máxima é 7 positivo, a temperatura mínima é 2 positivo. A variação de temperatura de uma para chegar na outra é de 5 graus. Essa variação é, então, a temperatura máxima menos a temperatura mínima. Nessa leitura aqui, eu já tenho que pensar o oposto do mais 2. O sinal de menos que está na frente do parênteses e lá dentro do parênteses mais 2, 2 positivo, eu penso no significado de oposto. Qual é o oposto do mais 2? Eu posso colocar essa notação aqui, alterando o sinal. 7 tira 2, 5. Sobra 5, então é positivo. Continuando, na cidade, representada pela letra C, a temperatura máxima é 2 negativo. Por mais que seja um número negativo, está abaixo de zero, o que tiver mais acima, mais é considerada a temperatura máxima, o que tiver mais abaixo é considerado então a temperatura mínima. A variação de temperatura, a temperatura máxima menos a temperatura mínima, marcando ali um menos 2, menos a temperatura mínima que é negativa, menos 6, perdão. O oposto do menos 6, eu posso pensar nisso para mudar o sinal e simplificar essas operações. Da forma que está aparecendo ali, o oposto do menos 6 vai virar mais 6. Para o 2 chegar no 6, sobra 4. 6 tira 2, sobra 4. O 4 que é positivo não precisa aparecer o sinal. Continuando a leitura dos exemplos. Quando a gente pensava em números naturais, a gente estava trabalhando com esse conjunto numérico no 6º ano. Não era possível realizar 3 menos 10. A gente não conseguia resolver isso pensando em números naturais. Agora, pensando em números inteiros, que é um conhecimento que vocês adquiriram no 7º ano, a ideia de ficar do 3 tira 10 vai ficar faltando 7. Representar essa ideia de ficar faltando com sinal negativo. A representação geométrica disso tudo. Vamos ver se vai aparecer o gráfico inteiro. Acho que é isso. A primeira marcação, 3 unidades positivas. Então, a partir do zero, contar 3 partes até ali em cima. A marcação do menos 10. Então, a partir da onde estão 3 unidades positivas, a gente vai contar 10 unidades a partir dele para baixo. A orientação do número negativo, então para baixo. Essas 10 unidades, ao final ali, parou na posição do menos 7. Então, mais 3, então para cima, menos 10 para baixo. Ao todo, a gente considera isso onde vai estar essa posição? 7 unidades. Se alguém acha que eu estou mentindo, faz a contagem ali. Do 0 até 1, um positivo conta como uma unidade. Do 1 positivo ao 2 positivo, segunda unidade. Do 2 positivo ao 3 positivo, terceira unidade. Para baixo, a gente faz a mesma ideia de contagem, mas aí então, do 3 positivo para o 2 positivo, uma. Do 2 positivo até 1 positivo, outra unidade. Eu vou fazer essa ideia de contar 10 partes para baixo. Eu cheguei então na posição do menos 7. É uma ideia de fazer uma contagem para saber representar esses números numa reta numerada e entender que também esses números inteiros podem estar representando uma posição. E continuando aqui, no final, a gente tem alguns exemplos dessa ideia de realizar uma subtração. A ideia de simplificar a escrita é pensar o seguinte: o mais 13 não precisa de parênteses. Agora, o menos e dentro do parênteses mais 2. Eu penso nisso. Qual que é o oposto do mais 2? Eu não vou colocar mais o parênteses, eu vou colocar direto o menos 2. Segundo exemplo ali, mais 7 menos mais 15. Qual que é o oposto do mais 15? Na hora de copiar, simplificar sem os parênteses, eu coloco só mais 7 menos 15. Tem outros exemplos aqui que eu coloquei. Então, às vezes o exercício pode colocar alguma situação sem parênteses. A gente pode realizar o cálculo de cabeça. Do 40 não tem como tirar 50. Vai ficar faltando, então negativo. Quanto que vai ficar faltando de um para chegar no outro? 10. Então, menos 10. Se sobrar, é positivo.
A gente pensa uma lógica assim. Se faltar, negativo. 12 tira 20, vai ficar faltando 8, negativo. Do 1 vou tirar 100, vai ficar faltando, não tem como, vai ficar faltando 99. Essa noção de ficar faltando, então, a gente utiliza para marcar o sinal negativo, sobrando o sinal positivo. Eu vou colocar uma segunda videoaula, agora referente à multiplicação e divisão. Eu espero ter ajudado nesse começo das atividades do caderno 3. E amanhã vai ter uma orientação específica para o caderno 3, para começar as atividades. A data de entrega do caderno 3, se eu não estou enganado, vai ser até dia 30 de junho. Então, por enquanto, a gente tem bastante tempo, tem praticamente 3 semanas para desenvolver o conteúdo do nosso caderno de atividades. Obrigado por ter assistido até o final, tá? Vamos continuar firme no nosso estudo, tá? Tchau, pessoal. Obrigado pela aula.